Eis que o Brasil é vice-campeão. Não, e não é de ponta cabeça, não. Há algum tempo atrás brincávamos, no mau sentido, é claro, há um cinismo nessa brincadeira, quando dizíamos assim, que se virássemos o último PISA, que é um programa internacional de desenvolvimento dos países para averiguar o conhecimento em linguística e nas ciências exatas, em matemática, sobretudo, ficaríamos em segundo lugar, claro, se você virasse a tabela de ponta cabeça, porque, a bem da verdade, ficamos em 37º, havendo 38 países que participaram dessa avaliação do PISA, realizada há pouco mais de 6 anos. Não é a notícia que temos antecipando a aula de física com o professor Tony. A notícia é muito boa. Ficamos em segundo lugar mesmo nesse concurso denominado Ibero-Americano. Muitos dizem Íbero. Cá para nós, aí é um questionamento de língua portuguesa muito oportuno para você fazer quanto a essa palavra, a etimologia, o sentido dela e por que ela não recebe acento. Se ela não recebe acento, a pronúncia correta não seria íbero, mas se fosse íbero, ela seria proparoxítona, pois deveria ser acentuada no i. E se for ibero, será que não temos um acento aí então? Mas se for acento, ela é paroxítona. Mas como ela é uma paroxítona que termina em o, ela não recebe acento obrigatório. Por isso o ibero parece-nos melhor. Discussão boa para a aula de língua portuguesa, mas a sua aula agora é de física. E cá para nós, ficarmos em segundo lugar apenas atrás da Espanha, significa, sobretudo, que o Brasil tem um desenvolvimento na física que é excepcional. E, aliás, é de longa data, agora falando sério, deixando as brincadeiras de lado e pontuando a física mesmo. A física está presente em qualquer instante da sua existência. Nesse momento que você está assistindo ao programa e no momento seguinte que você vai se deslocar para algum lugar, e no seu dia, no seu amanhecer, ao seu entardecer, ao seu adormecer, houve algum momento, ou vários momentos, em que a física esteve presente. E é claro que o país se desenvolve há muito tempo nos estudos dos fenômenos físicos. Talvez por isso a faculdade de física seja tão difícil. E uma parcela muito grande daqueles que ingressam no curso de física, daqueles que colhem a aprovação, não consegue terminar o curso, porque é um curso dificílimo. De qualquer forma, parabéns aos estudantes, aos docentes e aos discentes que fizeram parte dessa conquista. Medalha de prata, sim, um belo trabalho nesta Olimpíada de Física. E falando em física, professor Tony, deu seu recado importantíssimo a partir de agora. Olá, galera. Estamos aqui para mais uma aula de física. O nosso tema de hoje serão as leis de Newton. Até esse momento, estudamos os movimentos sem se preocupar qual a causa, o que fez eles entrar em movimento. Porém, agora vamos estudar as respostas para as seguintes questões. O que faz um corpo entrar em movimento? O que faz ele manter esse movimento? E o que faz ele parar esse movimento? Isaac Newton, em sua mais famosa obra, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1686, estabelece os fundamentos do que hoje nós chamamos de mecânica clássica. Ele estabeleceu as leis fundamentais que receberam o seu nome, as quais estudam os movimentos com a preocupação das suas causas. A esta parte didática da mecânica nós chamamos de dinâmica. Um dos conceitos fundamentais para compreendermos a dinâmica é o conceito de força, que é o agente físico capaz de modificar o estado de movimento ou de repouso de um corpo, ou até mesmo deformá-lo. Esse conceito de movimento e de repouso, a gente estudou lá na primeira aula, ele é relativo, depende do referencial que a gente estiver trabalhando. A unidade no sistema internacional para a força é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou simplesmente o Newton, que é simbolizado por N maiúsculo. Porém, às vezes são utilizadas unidades que são bastante tradicionais, como o CGS, que é utilizada a unidade DINA, que o símbolo dela vai ser o DYN. Corresponde a 1 grama vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado. Ou o quilograma força, o KGF, que é utilizado muito, por exemplo, os engenheiros, que é o peso de 1 quilograma padrão a nível do mar e é utilizado para falar a respeito de peso. Um KGF é igual a 9,8 newtons. 1 newton é igual a 10 à quinta dina.
É muito comum confundirmos a grandeza massa com a grandeza peso. Normalmente, quando a gente vai numa farmácia, por exemplo, utilizamos uma balança e dizemos que a gente está medindo o nosso peso. Mas isso não é verdade. O que a gente está medindo é a quantidade de massa. O princípio do funcionamento da balança é que ela se baseia no conceito de peso. Parece confuso, não? Mas nós já vamos esclarecer e vamos tentar facilitar. Massa é a medida da quantidade de matéria que um corpo possui. E como a gente já sabe, no Sistema Internacional, essa unidade de massa é dada em quilograma. Já o peso é a ação da força de campo gravitacional que os corpos celestes têm sobre os corpos próximos a ele. E a unidade no Sistema Internacional vai ser o Newton, que o símbolo é o N, e é em homenagem, obviamente, ao Isaac Newton. As forças podem ser de contato ou de campo. Por exemplo, se eu empurro alguém ou empurro algo, eu estou tendo um contato. Então, eu estou aplicando uma força no outro. Por exemplo, nós temos também a força de atrito, que é quando nós atritamos um corpo. Por exemplo, esse movimento aqui no dia de frio que a gente faz, nós estamos fazendo atrito. E esse atrito é uma superfície sobre a outra. Então, está havendo um contato. Já a força de campo é quando não há necessidade desse contato físico específico. É como nós temos um exemplo já, a força gravitacional que a Terra tem sobre os corpos. Mas nós temos também, todo mundo já brincou alguma vez, com um imazinho e pecinhas de metal que você vê que ele movimenta a uma força invisível, que nós não conseguimos ver, mas que puxa, o ímã puxa essas pecinhas de metal. Essa força em torno do ímã está formando o que a gente chama de força de campo, assim como em torno da Terra está formando o campo gravitacional. Esses são apenas 2 exemplos de forças de campo. Nós temos outras forças de campo que durante o curso a gente vai falar. Dizemos que um corpo está em equilíbrio quando a resultante das forças que agem sobre o mesmo é nula, podendo estar em equilíbrio estático quando não há movimento, a situação de repouso em relação ao referencial, ou estar em equilíbrio dinâmico quando há movimento. Porém, lembrando, a resultante deve ser zero. Um exemplo do equilíbrio dinâmico é o MRU. Ele está em movimento, mas ele está com velocidade constante. Está com velocidade constante porque a resultante é zero. Para isso, senão, se a velocidade tiver uma resultante diferente, ou melhor, a força for diferente de zero, a resultante, essa velocidade vai variar, podendo aumentar ou diminuir. Nós temos, nesse caso, nós vamos estudar agora as chamadas as 3 leis de Newton. Esse conceito é bastante tranquilo para a gente entender. Vamos começar com um exemplo primeiro. Você dentro de um ônibus, você sente essas 3 forças, tranquilamente, essas 3 leis. Por exemplo, quando o ônibus, chega lá, o ônibus está extremamente cheio. Você normalmente não consegue sentar. Dificilmente num ônibus você consegue sentar, né? Você, pela normal, você ir de pé. E às vezes você nem consegue pegar para se segurar. Quando o motorista arranca, ou seja, vai à frente em relação ao ônibus, você normalmente vai para trás. Mas por que isso ocorre? Parece ilógico, né? O ônibus está indo para frente, por que você vai para o fundo do ônibus? Isso é graças a uma propriedade que nós temos na matéria que faz com que os corpos tendam a manter o seu estado. Você tende a manter a posição que você estava no ônibus, mas não consegue. Como você não consegue, porque o ônibus está caminhando à frente, está indo à frente, você vai atrás, porque você tenta manter aquela posição que você tinha. Essa propriedade da inércia vai determinar a primeira lei de Newton, que a primeira lei de Newton diz que nós, todos os corpos, os seres vivos e os outros corpos qualquer, têm a tendência de manter esse seu estado de repouso ou de movimento. Isso exemplifica que quando o ônibus freia, você, de vez de ir para trás, você vai à frente, porque você tende a continuar o movimento. Então, o conceito da primeira lei de Newton, ou lei da inércia, nós temos que um corpo livre da ação de forças
permanece em repouso, se já estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, se ele já estiver em movimento. A inércia já havia sido descoberta por Galileu, ou seja, desenvolvida por Galileu. Porém, ela acreditava erroneamente, para que um corpo mantesse o movimento, era necessário a continuidade de aplicação de uma força. E Newton mostrou, pelos seus estudos, que isso não é necessário, que, na verdade, o corpo para, não porque parou de aplicar uma força, e sim porque uma outra força no sentido contrário agiu sobre ele, no caso, por exemplo, a força de atrito. Agora, no segundo bloco, a gente vai ver as outras leis de Newton. Até lá!